tudo bem por aí? Então, tá mais uma vez juntos em Olha Quem Está Falando. E hoje nós vamos conversar com uma voz que foi classificada pela irreverência, mas também, claro, pelo talento e por toda a história que tem no rádio. Hoje no Olha Quem Está Falando, senhoras e senhores, ao vivo, inclusive no estúdio, senhor Jairo Roberto. E aí, tudo bem? E aí, Jairo, tranquilo, cara? Que bom que você está me recebendo. A gente está aqui na Rádio Mania e ele está aqui para falar um pouco da história dele. Jairo, essa coisa de irreverência foi sempre a sua marca, né? Sempre foi, porque quando eu comecei no rádio, eu tinha 23 anos, era muito jovem e sempre fui muito irreverente, muito rebelde, muito intenso. E eu consegui fazer uma coisa muito difícil, que eu acho, que é conseguir ser no ar exatamente como eu sou no dia a dia. Então esse aspecto da irreverência que prevalece até hoje, claro que na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente fica mais ponderado, mas a irreverência, aquele aspecto carioquista, isso eu consegui manter. E aí, assim, sempre vi o microfone como se fosse um amigo imaginário, com quem eu conversava, assim, de igual para igual. Isso acabou criando um tipo de linguagem que me aproximou muito daquelas pessoas que estavam ouvindo. E eu acho que isso aí foi uma coisa que deu um bom resultado. Porque tem uma história que o Ricardinho me contou uma vez, que tinha o comercial, a chamada do Jornal do Brasil, que era feita, aí um dia você fez, o Ricardinho falou, o Jair vai fazer, o Jornal do Brasil é tão sério, não sei o que, aí acabou que você fez uma vez do seu jeito e nunca mais parou, né? Cara, eu nem lembrava disso. Na verdade era assim, eu trabalhava no Jornal do Brasil, na Rádio Cidade, e aí tinha uma chamada que era leia hoje, leia amanhã, né? Você gravava assim, leia amanhã no Jornal do Brasil, presidente é expulso porque estava roubando, eu não sei o que, né? Tudo isso e muito mais amanhã, no seu Jornal do Brasil. E aí tinha uma pessoa, ou tinha um locutor que fazia o plantão e que gravava isso todos os dias. Um dia o cara não foi por algum motivo. Aí o Eduardo André chegou para mim e falou, pô, preciso que você grave o Leia. A gente chamava de Leia, né? Eu falei, olha, eu gravo, né? Mas vai ser do meu jeito e tal. E aí eu gravei, leia hoje no seu Jornal do Brasil, não sei o quê. E com aquela intensidade toda que eu sempre tive. E aí, os caras gostaram. Os caras do jornal e o próprio Eduardo falou, olha, lamento muito, mas você todo dia vai ler, eu ler. Claro que para JB tinha um outro locutor que falava, leia hoje no seu Jornal do Brasil e tal. Mas o da Rádio Cidade acabou, fiquei definitivamente no Leia, porque aí eu me lembro que uma vez teve um operador, meu amigo, que vou citar o nome dele porque não tem nada nenhum demérito quanto a ele, o Alex. Alex estava cheio de coisa para fazer, e aí o menino lá tinha faltado. E aí me pediram, pô, Jair, grava o plantão hoje. Aí eu olhei um paco assim de pauta para ler, para gravar, e eu fui gravar o Leia. Leia hoje no seu Jornal do Brasil, não sei o que. Depois que eu li, vamos gravar de novo? Ele, não, Jairo, não, tá bom, cara, tem coisa pra caraca pra fazer. Eu falei, vamos gravar de novo, porque eu faço questão que fique bom demais, que eu quero que eles vendam jornal até que ter que importar um navio só de papel pra vender jornal, que é pra garantir o nosso emprego aqui. Então, eu fazia isso, como faço até hoje, com o máximo de empenho, pensando assim, eu quero que o meu patrão se dê bem, que é para eu continuar trabalhando. Que a irreverência não tem nada a ver com relaxado, né? É verdade, é uma irreverência que eu acredito que... Eu vou te citar um exemplo. Um dia, eu estava aqui nesse estúdio e tem um testemunhal da Universo, uma universidade cujo dono é o dono da Rádio Mania. E a gente tem um testemunhal que está até aqui, ó. O testemunhal está aqui. E eu uso esse texto só para sugar as informações. Um belo dia eu comecei a ler o texto no ar ao vivo, do meu jeito, o telefone tocou, eu aborrecidíssimo, fiz assim, ó, dei um tapa no telefone e continuei, completamente fora do texto. Olha, o país está numa... A gente não sabe qual vai ser o nosso futuro, então eu acredito que você tenha que investir em você mesmo. Eu vou te dar uma oportunidade de começar a estudar ainda em 2017, exame de bolsas Universo, não sei o quê, porque você tem que entender que se a gente depender de político, nada cai do céu, e você tem que... Comecei a vender assim, com aquele testemunhal. E aí quando acabou, fechei o microfone e fui pegar o telefone para ver quem era o idiota que estava me atrapalhando com o microfone aberto. Alô? Era o patrão. E ele ouviu o testemunhal
pelo telefone, ele estava em Goiânia. E ele tem universidade espalhada por Minas, Rio, Salvador, Goiás, enfim. E ele ficou me elogiando, falou, só você para vender a minha universidade desse jeito. Sensacional. E eu não estava fazendo, primeiro que eu não tinha a menor ideia de que ele ligaria, não estou fazendo isso por ele, não estou fazendo isso para agradar ele, estou fazendo isso para agradar um conjunto de fatores. Primeiro, o meu trabalho, é o meu nome que está ali. Segundo, eu quero que ele se empanturre de ter aluno, porque eu garanto o meu trabalho. Verdade. Enfim, a intensidade a favor da autenticidade, eu diria. Maravilha. Tá acabando a música aí, 5 segundos. Não, tô vendo. Tá Ela vendo. não me escapa, não. Pois é, como é que começou, cara, essa vida no rádio? Cara, quando eu era muito novo, eu imitava os personagens de tudo. De comercial, de televisão. Imitava aqueles bonequinhos que antigamente tinha na Mens Blanc, o maior Natal do Brasil. Imitava aquilo, imitava os personagens da televisão e imitava os personagens do rádio. Eu imitava o Jaguar. E aí os amigos diziam, pô, cara, tu tinha que ir pra televisão, cara, tu tinha que ir pro rádio, tu tinha que mexer nisso. E eu falava assim, ai, que absurdo, não vou entrar nunca e tal. Mas eu amava a rádio, né? Eu ouvia Tamoio, Mundial, Rádio Cidade, enfim. E aí as pessoas acabaram me convencendo de que eu devia tentar esse negócio. E aí o que aconteceu foi que durante 7 anos da minha vida eu tentei entrar em rádio. Havia períodos que eu desanimava e desistia de tentar. E durante 7 anos eu tentei. Um belo dia eu gravei um teste para uma rádio Manchete. E aí eu fui lá para saber o resultado e o cara que gravou comigo tinha saído da rádio e entrou um outro diretor. E esse diretor falou, olha, eu vou procurar a tua fita para avaliar o teu trabalho e te ligo. Nesse meio tempo, alguém de uma rádio chamada Del Rey FM estava atrás de mim. Resumo da ópera, havia um comunicador que trabalhava na Manchete e na Del Rey estava precisando de locutor e ele catou minha fita lá na Manchete e levou para Del Rey. E o cara da Manchete me ligou 2 dias depois e falou, olha, não achei tua fita. Você precisa vir aqui e gravar de novo. E nesse meio tempo alguém da Del Rey me ligou. Olha, queria que você viesse aqui, nós ouvimos a tua fita, o teu teste, e queria que você viesse aqui. Eu ficando, como que eu nunca gravei? E assim foi minha primeira rádio. Eu cheguei lá, 2 horas da tarde, o cara me apresentou a todo mundo. E aí, o que você achou? Pô, legal e tal. Então fica aí, porque 10 horas da noite você entra no ar. Eu falei, o quê? E assim começou, 23 anos atrás. Dá uma pausa aí, por favor. Preciso pegar um papel ali. Tá lá. Não é melhor pausar ao vivo? Não, tem pausa não, pois aqui é tudo ao vivo e vai vendo. Bom, na edição vai tirar mesmo. Não tiro nada, cara. Enfim, e assim Mas começou. E aí em 85 eu fui para a primeira grande rádio assim de sucesso. Você Primeiro começou grande em que ano? 1983. Em 85 eu fui para a Transamérica, que era assim a primeira rádio que foi um boom na minha vida, e de lá para cá eu sempre trabalhei em rádios. Louvado seja Deus que me deu a oportunidade de trabalhar em rádios com bastante representatividade, né? No Ibope, enfim. Mas essa da Transamérica foi aquela equipe sensacional, não foi? A gente inaugurou a Transamérica ao vivo, né? Era eu, Paulo Beto, Adriana Rimmer, Carlos Alberto. A música vai acabar, eu vou ter que falar. Então vai, fala aí. Esse é o Leandro Sapucaí. Essa música é boa. É uma música nova, altos e baixos. Antes teve Magic Rules. Teve Henrique e Diego com Simone, Simária, Raspão. Teve Ferrugem. Uou! Som do tambor na Mania do Brasil. Olha aqui. Quero chamar sua atenção pelo seguinte. Todo mundo tem pleno direito e liberdade para se comunicar com a gente aqui na Rádio Mania. Para você entrar no papo, no desenrolo, vem pro WhatsApp da Rádio Mania. O número é 981851029. O DDD é 21. Você em qualquer lugar do Brasil pode participar também. Tá valendo agora um voucher no valor de R$150 de consumo no Resenha Bar e Grill. Então vem pro WhatsApp da Rádio Mania, que é a única forma de desenrolo. Agora se liga na boa, porque eu nunca te botei em roubada. Rádio Mania 2 em ponto. Então, tava falando da Transamérica, da equipe, né? Aquilo ali foi o Eduardo Andres, foi chamado na época, porque a Rádio Transamérica no Rio, ela era toda gravada em São Paulo. E tinha uns equipamentos de última geração, tinha uns cartuchos assim, tinha uns
um carrossel cheio de cartucho, então na hora certa entrava uma voz gravada no cartucho. E tinha umas coisas assim que a gente achava engraçado, que o locutor, claro, todo gravado, falava assim: calorzinho gostoso no Rio, 22 graus. Calorzinho pra você que é de São Paulo, 22 graus pra gente é o fim do mundo. E aí foi inaugurar a rádio ao vivo. Só que o estúdio não tinha um aspecto de estúdio ao vivo, não tinha acústica, era tudo cheio de vidro, basculhante, enfim. E a gente inaugurou uma coisa assim de maneira pretensiosa e foi uma explosão de audiência. A gente tinha um grupo bastante grande de ouvintes que levavam, na época do cassete cromo, gravavam shows e levavam pra gente em cassete. Então a gente tinha versões exclusivas, a gente lançou ali o Rock Brasil. O Rock Brasil, aquela geração dos anos 80, 85, 86, 87, 88, que saiu Legião Urbana, Plebe Rude, Barão Vermelho e posteriormente o Cazuza. Que mais? Não vou lembrar de tantos nomes. Tudo isso porque embaixo também tinha um estúdio de gravação. Tinha um estúdio de última geração também, em que grandes nomes gravavam ali. Esse Rock Brasil nasceu na Transamérica. Você ficou quanto tempo na Transamérica? Um ano... Quase 2, um ano e pouquinho. Você foi pra cidade? Aí fui pra Rádio Cidade. Fui pra Rádio Cidade em 85, fomos eu e Carlos Alberto. Depois de um tempo foi o Eduardo Andres, e aí veio chamando as pessoas. A Adriana Rimmer também veio. E aí eu acho que o Paulo Beto veio naquela ocasião também. Isso foi eu fiquei na Rádio Cidade de 86 até 89. Nessa época que saiu, só eu acho que o Rui que não foi, né? O Rui ficou na Transamérica, o Riobim. Eu não lembro, eu acho que sim, eu acho que sim. Que ele ficou, depois virou até coordenador na rádio. Isso mesmo. Aí você ficou na Rádio Cidade, depois da Rádio Cidade... Depois da Rádio Cidade eu fui para a RPC. Aí eu fui ser coordenador e locutor na RPC. Aconteceu uma coisa muito interessante na época do Collor, né? Daquela época do impeachment. E uma vez eu cheguei na rádio, tinha um cabeludo sentado na recepção com o cabelo preso, eu olhei... Boa tarde. E aí eu entrei na minha sala, eu era coordenador, estavam o Eduardo Andres, o Gilson Dodge, o Claudinho, que eram os programadores, e meu irmão Marcelinho, falecido Marcelinho, que trabalhava lá, era discotecário. E aí eu entrei na sala, e aí galera, beleza? Porra, ainda bem que você chegou. O que houve? Pô, a gente tá numa dúvida aqui, você precisa nos ajudar a tirar a dúvida. Esse Eduardo Andres falando, o que foi? Aí ouve isso aqui, pegaram um cassete e colocaram pra tocar. Era uma música do Gabriel Pensador, falando, hoje eu tô feliz, matei o presidente, aí dizia que cortou a cabeça dele, jogou bola com ele, falou que ele era ladrão, falando do Collor. Aí eu olhei aquilo, acabou a música, eu falei, mas qual é a dúvida? A gente acha legal, mas se a gente tocar isso, acho que vamos fechar a rádio. Eu falei, vocês estão em dúvida nisso? Peraí. Peguei o ramal, chamei o Tony Soares, que era o operador de gravação da época. Tony, tudo bem? Tudo. Você chegar aqui na minha sala? Dá. Aí o Tony chegou lá, eu peguei a fita. Põe isso no cartucho que vai ser a minha primeira música de hoje. Que isso, Jorge? Eu falei, vocês são malucos de não aproveitar as oportunidades e tal. Aquele jovem cabeludo que tava lá na recepção era o Gabriel Pensador. E ele fez essa música e a gente tocou. Isso, pode falar um termozinho pesado aqui? Isso deu uma merda. A rádio saiu na Veja, no Jornal do Brasil, no Globo, saiu em tudo que é lugar. A rádio que queria matar o presidente e tal. A gente correu, o dono da rádio quis arrancar minhas vísceras, mas lançou a carreira do Gabriel Pensador e o presidente efetivamente foi deposto. Né? A gente participou dessa história com isso. Olha aí, o rádio teve esse papel. Que loucura isso, né? Mas o Gabriel depois, ele voltou lá como o Gabriel Pensador. Voltou como o Gabriel Pensador. Se encontrar comigo hoje na rua, não sabe quem eu sou, não vai lembrar dessa história. Mas aconteceu isso, né? Que interessante. Aliás, eu nem quero que ele lembre, não quero fazer parte da história, né? Quem fez a música foi ele. Claro. Mas assim, eu ajudei de alguma maneira, sim, né? Com certeza. Bacana isso, né? Isso foi na Rádio Transamérica. Não, isso foi na RPC. Na RPC, de 90 para 91. Se procurar aí no Google, vai ver que o impeachment do Collor foi por aí, 90, 91, 92 no máximo, por aí. Na RPC. Vai falar agora? Vou falar em 9 segundos, 8, 7, 6, 5. Se esse menino que entrou aqui desastrado não tivesse tirado meu monitor do lugar. Tem toque, velho. Fala, Zé! Vamos com tudo que o couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê, na mania do Brasil! Here we go! Estamos ao vivo, viu? Ao vivo.
Hoje é terça-feira. Hoje é terça? Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2017. É bom marcar, né? Porque daqui a uns 30 anos tem gente assistindo isso. Hoje aí da cidade. Da cidade, menino. Aí eu fui pra RPC. Da RPC, não me lembro pra onde eu fui. Da RPC eu fiquei de 90. Aí fui pra FM o Dia, quando era 90,3, numa casa no Grajaú, era coordenado pelo Peixinho. Um beijo, Peixinho, que amor de pessoa, Peixinho. E eu trabalhei, a Xuxa me rendia. Né? E aí eu tive amizade com a Xuxa por aquele breve período, com a Marlene Matos também. Uma vez a gente estava lá no refeitório, todo mundo falando besteira, e eu falei, você sabe que eu sou intenso mesmo, e falei uma besteira, todo mundo riu, a Marlene falou assim, você tem o jeito do Serginho Malandro. Eu falei, então me leva pra Globo. E a Marlene, toda fechada, riu pra caramba. E era um problema sair da rádio, que a Xuxa me rendia. E aí quando eu queria sair da rádio não conseguia, porque tinha 8 milhões de pessoas na porta da rádio querendo falar com a Xuxa. E eu, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Uma vez eu fiz uma foto na época da máquina fotográfica e ainda brinquei com os meus parentes. Falei, olha só, o meu sucesso é tamanho que tem essa gente toda atrás. Bom, senhoras e senhores, eu troquei de roupa porque, sei lá, se isso aí vai aparecer na CNN. É verdade. Aliás, a gente saiu do ar, do estúdio, pra vir pra cá agora, né? Porque... na verdade, vamos explicar pra galera. Houve um problema na gravação e a gente teve que mudar o cenário. Isso. Agora já estamos de volta e você acabou de falar que tirou aquela foto sensacional que você estava saindo lá, um monte de gente te acompanhando. Se você não, né? A Xuxa. Acompanhando, né? A Xuxa. Aí eu cheguei em casa com a foto, depois que eu revelei, falei, olha, gente, essa galera toda quer vir falar comigo, muita fama. Aí dessa FM o Dia, você saiu... Ali era FM o Dia 90,3. Eu saí de lá 94. Aí fui pra Rádio Cidade. Fui pra Rádio Cidade em 95. E aí na Rádio Cidade eu conheci o João Carlos, que veio a ser o diretor da FM o Dia posteriormente, da outra FM o Dia, e é o diretor atualmente aqui da Rádio Mania. Fiquei na Rádio Cidade até 90. Mas foi nessa época que você conheceu o João? Em 90? Conheci o João em 95 na Rádio Cidade. O João era o responsável pela produção da Rádio Cidade. E o João já era sambista, já gostava de samba, já compunha samba e tal. E tem uma passagem muito engraçada que o João me contou depois. O João sempre gostou muito de samba. E uma vez a gente foi apresentar um evento, tinha um evento que era a promoção da rádio, que eu acho, se eu não me engano, era Hollywood Rock, se eu não me engano, não me lembro mais. E eu fui escalado para ir lá no palco e tal, apresentar as bandas de rock internacionais que estavam e tal. E durante a transmissão, aquilo era transmitido na Rádio Cidade, eu peguei no microfone, a Praça da Apoteose lotada, e o João, um sambista inveterado, aí eu falei, e aí galera, Praça da Apoteose, hoje é o túmulo do samba. Falei isso, não era nenhum demérito ao samba, até porque eu gosto muito de samba, mas eu queria ganhar aquele público que estava ali, que era do rock and roll, um público mais rebelde e tal, e ganhei. Meu irmão, o João falou, Jairo, vontade que eu tinha era de te enfiar a porrada. E aí... Logo a apoteose. Logo na apoteose. Mas eu fiz... Aquilo foi um truque para poder ganhar a multidão ali, né? Um público rebelde, enfim. Sim. Aí dali da Rádio Cidade, a gente fez coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas, assim. A gente ia lá pra lanchonete do JB e aí reunia um monte de bandido, né? Eu, João, o Alexandre Tavares, Luciano Durso... só gente assim, gente boa, né? Gente boa. Não, de fato, gente do bem mesmo. Com certeza. Mas gente muito safado, né? Os caras muito sacana, muito engraçado, muito botava pilha nos outros e tal. E aí, pô, teve não vou dizer o nome, teve uma vez um comunicador que ele tinha poucos amigos, vamos dizer assim. Ele trabalhava numa rádio do Sistema, que era uma rádio que tocava música clássica. E aí ele não era muito amado pelas pessoas, vamos dizer assim, por causa das coisas que ele havia feito. E ele fazia o seguinte, naquele tempo tinha um Walkman, né? E ele deixava a música tocando, aquelas músicas clássicas imensas, e botava o Walkmanzinho dele e ficava passeando pelo Jornal do Brasil. Um dia, um desses sacanas, que eram do bem,
foi lá e trocou. Tirou da JB, que na JB naquela época tocava música clássica, tirou da JB e botou naquela do governo federal, como é que é? Na MEC. Na MEC, colocou na MEC FM. E ele não sabia. Tá lá trabalhando, colocou a música pra tocar, fechou o estúdio, saiu, ligou o Walkman e ficou passeando pelo... Ele ouvindo a MEC. Ouvindo a MEC. A MEC tocando uma música clássica de 10, 15 minutos. Parecido com o que era da JB. E a JB fora do Walkman, porque ele tava passeando de Walkman ouvindo a MEC. E assim, era gente desse nível assim, sacana. Mas você que fez isso, não? Não, não fui eu. E aí a gente se reunia ali na lanchonete do Jornal do Brasil e era assim, né? Tinha um balcão, um monte de bancos e um balcão assim, e o balcão ficava de frente para a vidraça ali do Jornal do Brasil e você ficava de frente para o elevado e para a Baía de Guanabara. E então a gente ficava ali rindo horrores. A gente, naquela época, frequentava o Jornal do Brasil, Anselmo Góes, Miriam Leitão, enfim, gente desse naipe. Entrava ali e a gente falando besteira, rindo pra caraca. E aí, de vez em quando, até hoje eu brinco com o João, falei, tem saudade daquele tempo que você sentava comigo, comendo aquele cachorro quente, vendo cocô boiar na Baía de Guanabara, hoje tu tá muito metido, enfim. A gente se divertia muito. Isso tudo na Rádio Cidade. Isso na época de Rádio Cidade. E aí já estava prestes de começar a FM Dia, né? Aí eu saí da Rádio Cidade em 1997, acho que 2 meses depois aconteceu uma coisa, uma joint venture entre o jornal O Dia e a JB. Eu tinha saído já da JB e a JB passou, as rádios do Dia passaram a ser administradas comercialmente e artisticamente pelo JB. Então o Eduardo Andrios passou a dirigir artisticamente as 2 rádios, que eram a 100,5 e a 90,3, não sei quem era qual na nomenclatura nesse momento. Legal, porque elas ficaram juntas, transmitindo a FM Dia, a mesma frequência. Exatamente. Aí o Eduardo teve a ideia de, como o João era um cara que conhecia de samba e tal, o Eduardo tinha a ideia já há algum tempo de fazer uma rádio que tocasse samba, pagode, música baiano, funk. Chamou o João para ser o coordenador artístico, o diretor artístico da FM O Dia, 100,5. E o João me levou para lá, eu entrei lá, eu não tenho certeza se foi outubro, novembro, acho que dezembro de 97. Eu fui para lá. Naquela época, a primeira colocada no Ibope era 98. Sim. E a 98 tinha a média, o Ibope era mensal naquela época, a média de audiência da primeira colocada, que estava naquela posição há 10 anos, era 1,80. 1,80 no mês, no outro 1,83, no outro 1,82, mas a média era 1,80. E a gente foi, com a FM O Dia, a meta era brigar com a 98 para tentar tirá-la do poder. A gente chegou a 3,27. Audiência, era uma audiência de televisão, era uma audiência a maior, não sei se depois disso mais alguém chegou a esse nível, mas foi a maior audiência auferida por uma emissora de rádio no país. Eu lembro que estava dando uma média assim, de cada 10 rádios no Rio, 8 estavam ouvindo a FM Dia. Naquela época o João, com muita sabedoria, muita propriedade, lançou Molejo, Moreno, 100%, Catinguelê, que mais? Você lembra da galera que estava na rádio nesse dia, os locutores? Lembro de alguns nessa época. Era eu, Renato Bruno, Glauci Araújo. Zeca Marques? Não. Ricardo Gama, o Cabeção, Fernando Ribeiro. Mais ou menos era essa equipe. Mais ou menos essa equipe. E aí, assim, a gente foi uma explosão de audiência. Eu me lembro que eu fazia um horário noturno, né? Eu entrei lá, primeiro eu entrei como folguista, porque não tinha vaga, só tinha vaga de folguista. Depois eu fui para o horário noturno. Alguém saiu, eu fui para o horário noturno. O grande trunfo da 98, isso antes da gente alcançar esse nível absurdo de audiência, o grande trunfo da 98, que a gente tinha dificuldade, era o Good Times, né? Do meu amigo, amicíssimo Fernando Borges, que apresentava. E aí o João, junto com o Eduardo, tiveram uma ideia de criar um programa de música samba e pagode romântico, no qual as pessoas trocavam recados. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então o cara ligava, tinha uma galera atendendo o telefone, anotava os recadinhos e você passava fazer pra um mim. Programa romântico. Pois é, não dava certo.
E aí, na estreia do programa, no primeiro dia, eu já abri o microfone e falei: aê, pode mandar o teu recado pra cá, Torpedo, o nome do programa era Torpedo. Torpedo da FM Dia, com o Jairo Roberto, não sei o quê. Ó, se aquele otário que tá te devendo não te pagou ainda, aquele cunhado que vai filar tua boia no final de semana, aquela desgraça da tua sogra, manda recado aqui que eu arrebento com eles e tal, não sei o quê. Romântico. E aí, eles começaram a me ligar: pô, tá maluco? Porra, você é louco? Não sei o quê. Aí eu falei: putz. Aí o João me ligava, o Eduardo me ligava, e os ouvintes gradualmente entrando no meu esquema, né? Começavam a mandar recados e tal. E assim, pelo menos 3 vezes na semana eu recebia uma ligação. E aí começou a criar uma cultura, o seguinte: o ouvinte mandava um recado me sacaneando, e eu dava uma resposta. Eu sempre tive essa coisa de pensar muito rápido, responder muito rápido, e com aquela linguagem malandreada de rádio popular, enfim. E eu respondia, e ele perdia, porque o microfone era meu, não tinha tréplica, né? Então criou essa cultura. Muitos ouvintes mandavam um recado me sacaneando para ouvir a resposta. E aí, um dia, depois de eu ter levado todos os esporros possíveis, o Eduardo, depois de um tempo, me contou que uma conversa entre ele e o João, ele falou: pô, não sei o que eu faço com o Jairo, olha que loucura e tal, e conversando pelo telefone os dois. Aí um pro outro falou assim: mas pior que tá engraçado, né? Aí os dois começaram a rir e falaram: então deixa esse maluco pra lá. E aí me deixaram em paz, e o programa ganhou essa característica. Era um programa de música romântica e sacanagem. Os torpedos eram sacanagem. Aí a gente saiu de lá, da FM Dia, no auge da audiência, e foram montar a Rádio Mania, a primeira Rádio Mania, que era no centro da cidade, no Rio, cuja frequência era 95,7. Sim. A empreitada durou aproximadamente conosco 1 ano e 9 meses. Depois um outro grupo lá sumiu e a rádio em pouco tempo se desfez. Da Mania eu fiquei 5 anos sem rádio. É mesmo? Aí fui, não tenho a menor ideia de para onde eu fui. Fui para o Sistema Globo. Fui para 98. E aí quando eu saí em 2010, saí da Beat 98 em 2010, fui trabalhar num programa de televisão de uma equipe de... como é que é? Via Show Digital na TV. Era uma equipe de funk, mas que os caras eram donos de muitas casas de show, e eu gerenciava, dirigia e apresentava um programa que falava das atrações, enfim. Durante esse período, o João veio para a Rádio Mania. A Rádio Mania não estava presente na cidade do Rio, era uma rede que já estava espalhada por muito tempo. E eu vim em 2011 para a Rádio Mania e estou aqui até hoje. A Rádio Mania estreou, acho que em agosto de 2016, estreou na frequência 102,9, e a gente tem tido resultados bastante consideráveis. Quantos assim. anos de rádio já total? Dá para aposentar, 5. né? 5. Não, eu comecei em 83, então em 10 de janeiro de 83. 34. No próximo 10 de janeiro serão 35. 35. Ou seja, a gente está em junho, É. julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tem 34 anos e meio. Segundo o Brasil, dá para aposentar ainda. Você tem mais tempo para trabalhar ainda, né? Não dá para aposentar, não. Não dá para aposentar. É verdade. Seria justo eu me aposentar. Pessoas que foram importantes, cara, na sua carreira, que você gostaria de citar, e eu acho que não precisa ser tantos, né? Mas que tenha uma relevância para você. Número 1, 0001, Eduardo Andres. Conheci o Eduardo Andres através do rádio, se tornou meu irmão. Eu tive com ele semana passada e falei na frente de alguns amigos que ele era meu irmão, a ponto que se tirasse o sangue e comparasse, era muito provável que o DNA mostrasse isso. Um outro nome que eu cito, que eu gosto muito, João. Pô, mas são tantos nomes, tem tanta gente que eu gostaria de citar. É até difícil citar e se esquecer de alguém e falar: pô, lá, o cara não me citou. Não, mas é exatamente só para registrar. Eu acho que o Eduardo alguns, Andres é um grande ícone, assim, que teve influência na minha vida, profissional e pessoal também, familiar, enfim. Maravilha. Ô Jairo, cara, eu só vou te agradecer imensamente por essa oportunidade de passar esse tempo com você aqui em 2 dias, né? Em 2 dias, fizemos um longa. Pô, cara, sensacional. Obrigado mesmo, Jairo. Eu agradeço muito. Senhoras e senhores, meu amigo e sensacional locutor Jairo Roberto. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau, muito tchau. obrigado. Qual é, rapaziada?
se inscreva no canal.